hoje, ao ouvirmos essa liturgia, nós somos chamados a pensar sobre a maneira com que nós escutamos a palavra. Veja, irmãos, nós temos muita dificuldade de escutar, e muitas vezes nós somos desatentos a essa escuta, principalmente das coisas de Deus. Umas vezes para a televisão a gente é uma atenção só, né? Você assiste lá a TV 2 horas, tranquilo, não quer nem sair da frente da TV para não perder uma cena. Mas muitas vezes, quando diz respeito à palavra, é um sentimento de pressa, é um sentimento de cansaço em escutar o Evangelho. E muitas vezes a única experiência que você tem com a palavra de Deus é a hora da missa, porque muita gente nem lê a palavra na sua própria casa, não estuda a palavra. Então a única experiência com a palavra de Deus é a própria missa, e a missa está, sem sombra de dúvida, baseada na palavra. Se você vier todos os dias, 3 anos na missa, escutará a palavra de Deus. E essa palavra não é só a Sagrada Escritura, é o próprio Jesus, que é a palavra do Pai, que se dá, que realiza na nossa vida através dos sacramentos, aquilo que, as graças que vêm do alto, aquilo que é próprio de Deus. Então nós precisamos ouvir, precisamos gostar de ouvir a palavra, e precisamos estar atentos na escuta dessa palavra. Muitas vezes uma pessoa que já caminha muito tempo na igreja, acaba não parando para ouvir, não tem paciência para ouvir, ou ainda mais pode deixar o orgulho tomar conta do seu coração, e vai pensar: mas tudo isso eu já sei, para que eu vou ouvir de novo? Eu já conheço isso daí. E isso nos impede de nos convertermos. É preciso ouvir, é preciso parar para ouvir, e nós temos que melhorar isso. Quando nós voltarmos às missas presenciais, nós temos que nos investigarmos, nos observarmos, para ver a nossa atenção na escuta da palavra, ouvir a homilia, ouvir a leitura, acompanhar atentamente a leitura. Se você tem dificuldade de entender ouvindo, você pode acompanhar com a sua Bíblia. Então é importante pararmos e termos essa atenção, e não ficarmos distraídos, muitas vezes conversando. Aí o jovem fica ali respondendo mensagem para os outros no celular, e vai para o banheiro, e vem para cá, e vai para lá, e fica andando. Tem lugar que você chega na hora da homilia, parece que é o recreio, né? Levanta um monte de gente, vai para o banheiro e volta. E ontem eu até falava isso na missa dos músicos, né? O cuidado que os ministérios têm que tomar, porque algumas vezes só vem quando está servindo. Não nesse momento agora, tem que vir só quando está servindo mesmo, né? Mas ao longo dos anos, né? Muito músico pode só vir quando está servindo. Ainda menos os cantores, mais os instrumentistas, né? Que você tem que observar aí. Acaba muitas vezes seduzido, e só vem quando está para servir. É um perigo que a gente corre, não ouvir a palavra, não amar ouvir a palavra. E isso pode acontecer com os pregadores, pode acontecer com os acólitos, os ministros, as pessoas de outras pastorais. O cuidado de não nos tornarmos inimigos da palavra de Deus, não querer ouvir, não ter paciência de escutar, de não ter amor em estar na presença da palavra do Senhor. Porque o Senhor disse hoje nessa liturgia que sua palavra é viva e eficaz, e nós somos testemunhas disso. O Espírito Santo age por meio da escuta da palavra, transformando nosso coração. A palavra nos provoca, a palavra nos incomoda, e o profeta até dizia que a palavra é uma espada que corta de 2 lados. Ela corta para quem escuta e corta para quem fala. Então a palavra de Deus realiza aquilo que é do Pai, e é pela escuta da palavra que nós vamos sendo tirados da ignorância, vamos sendo tirados dos nossos erros, dos nossos pecados. Agora na segunda-feira vai começar o cerco, às 19 horas, você está convidado a acompanhar conosco, e o tema desse cerco é sobre o ser de Deus. Ser de Deus é ouvir e praticar a palavra, guardar os mandamentos. E nós vamos trabalhar com bastante luz nesse cerco, porque nós que estávamos nas trevas da ignorância, fomos iluminados por Cristo, o Logos, o Verbo, a sabedoria encarnada, que veio agora para tirar-nos das trevas das nossas fragilidades.
E essa palavra não é um texto poético, lindo, que a gente escuta como a gente escutaria um grande Shakespeare, como escutaria, ler-se um grande romance, e dizer, nossa, como a palavra de Deus é uma criação linda, uma criação literária, maravilhosa. Não, a palavra é viva e eficaz. Você lê, você escuta e você crê, porque é o que o Senhor diz. Eu creio na palavra, porque ela é viva e eficaz. Deus vai realizar isso. Quantas vezes a gente tem que se lembrar da nossa fé, né? Você vê nesse momento que a gente está vivendo, aí de repente você se lembra da palavra de Jesus que diz assim: quem pode aumentar um dia da sua vida? Jesus falou isso. Ninguém pode aumentar um dia da sua vida. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. É a palavra do Senhor. Ela é viva, ela é verdadeira. Alguns momentos o coração da gente fica angustiado, tem que ir diante do espelho e dizer: você não é cristão? Você crê no que Jesus disse, padre? Eu faço isso comigo, né? Aí você crê no que Jesus disse, padre? Creio. E Jesus disse: cada dia tem suas preocupações, acalma. E assim vai vencendo a ansiedade, vai vencendo os medos, vai colocando a sua vida nas mãos de Deus, confiando de que a palavra não é um argumento, a palavra é Cristo, que fecunda o coração daquele que acolhe. Nós temos essa dificuldade, e eu fico pensando, quanto tempo a gente é católico, né? Quanto tempo você é católico? Quanto tempo eu estou na igreja? Por que eu não me converti? Por que eu ainda não sou o homem que Deus queria que eu fosse? Por que não sou santo como Deus queria que eu fosse? Se a palavra é viva e eficaz, se a palavra de Deus produz o fruto que tem que produzir, e eu a escuto, o que está acontecendo que eu ainda não mudei? É o tipo de terra que eu sou, o tipo de solo que eu sou. E Jesus disse isso com muita clareza hoje: a semente é boa, mas se a terra não presta, meu irmão. E nossa vida é geralmente as nossas ações, as nossas escolhas diárias que determinam o tipo de solo a qual essa semente cai. E aí você vai percebendo o quanto você você é aquela terra seca que nem cacto nasce, porque a palavra cai ali e não produz frutos. Você endureceu a terra do teu coração, e aí você não consegue acolher a palavra de Deus, não ama a palavra de Deus, porque endureceu o teu coração. Então nós devemos nos investigarmos, nós devemos, a partir de hoje, desse evangelho que o próprio Jesus explicou sobre a semente que cai na terra, lembrarmos que essa semente é ótima, a semente é boa, e se não mudou você não mudou de vida, é porque você não tem se dedicado a ser uma terra fértil. Então é preciso mudanças, é preciso mudar, é preciso converter-se, é preciso abrir o coração, arar a terra do teu coração, para que a palavra produza os frutos que devem produzir. E aí Jesus coloca 3 tipos de terrenos que nós devemos investigar, mergulharmos e nos observarmos. A primeira terra que Jesus fala é sobre aquela terra que os pássaros roubam a semente. É a pessoa distraída. É gente que está na igreja, mas é a mesma coisa de não estar. Ou é gente que nem quer saber de estar. É gente distraída para as coisas do alto, sem interesse. Como dizia na Vila Comercial, é aquele que entra por um ouvido e sai pela outro. Não tem reflexão, não tem mudança, não tem acolhimento. Está ali por estar. E se estiver também. Pessoa distraída na vida. Essas pessoas, o demônio vem e rouba a palavra. Ela não produz diferença nenhuma, por causa da sua falta de amor, de concentração, de entrega, de querer ver, ouvir, de estar com Deus, de entender o que está fazendo na igreja. Que as coisas que eu sempre falo para vocês: saiba por que você está aqui, saiba por que você veio na igreja, saiba por que você caminha, senão você corre o risco de estar perdendo seu tempo. Saiba, tenha os interesses claros em relação àquilo que Deus espera de nós e o que você está buscando em Deus. Então estes são aqueles que estão distraídos diante da palavra. O segundo tipo de terreno, meu irmão, é aqueles que são escravos dos vícios.
que tem um pecado habitual, e esse pecado habitual impede que a palavra de Deus fecunde. Então, é aquele cristão que vive de propósito. Semana que vem eu vou começar, vai ser diferente. Vou rezar todo dia, vou fazer jejum toda semana, vou me dedicar a ler a palavra. Aí quando chega a semana que vem, mas hoje eu estou muito cansado, vou deixar para amanhã. São os vícios, os pecados habituais, que impede a pessoa de reagir. Quer dizer, para ela cumprir tudo que ela havia se programado de rezar todo dia, ela tem que abrir mão de fazer alguma coisa que fazia todo dia, assistir TV. Mas está tão viciado na televisão, é tão prisioneiro daquilo, que não consegue, não dá um passo para frente. Então eu estou dizendo, os vícios, os pecados, que a gente vai chamando de pecado de estimação, eles prendem o nosso coração. Estes vícios, esses pecados, nos impedem de crescermos com a palavra, de fazermos com que a palavra frutifique, de deixarmos com que a palavra nos transforme, porque eles nos roubam as graças, as alegrias que o Senhor lançou sobre nós. Somos como aquelas sementes que caíram nas pedras, não criamos raízes profundas. Então é preciso vencer todos os vícios, os apegos. É preciso vencer. E o melhor exame que você pode fazer para isso é uma penitência. Quem não consegue cumprir uma penitência direito, é porque não passa de um terreno pedregoso. Não consegue levar a fundo, não consegue perseverar naquela penitência. E então, amados irmãos, faz esse exame de consciência sincero. E o terceiro terreno que nos questiona a palavra de Deus hoje é sobre aqueles que têm os apegos no mundo. Pessoa que ama demais os pecados, ama demais a vida mundana, ela não tem condição de deixar a palavra frutificar, porque ela não se decide pelas coisas de Deus. A palavra acaba não produzindo efeito. Ela até crê em Deus, ela até gostaria de acreditar. Elas são aquelas pessoas que dizem: eu até gostaria de viver assim, mas não vivem. Gente, isso existe cada vez mais. Pessoas que não se decidiram pelo cristianismo, que tornaram agora legítimo a vida no pecado, que acha que é liberdade fazer aquilo que tem vontade, e não quer se sujeitar por amor e paixão ao mundo, por apego às coisas do mundo. Até chora na presença do Senhor, mas não consegue amar menos as coisas, os prazeres, o conforto, do que amar ao próprio Cristo e a sua palavra. Então esses tipos de pecado, esses terrenos não produzem fruto, tornam estéril a palavra. Eu já falava para vocês um tempo atrás sobre a Eucaristia. Uma pessoa que comunga em pecado, ela não pode experimentar os efeitos da Eucaristia. O pecado impede, porque torna o coração do homem insensível àquela graça da Eucaristia. Então eu digo para vocês, meus irmãos, é hora de nos revermos o tipo de solo que somos. E ainda o Senhor termina dizendo que se a semente cair numa terra boa, ela vai crescer e produzir frutos. Mas vamos falar de produzir frutos. Fruto não nasce de um dia para o outro. Ela não é cair numa terra boa e amanhã você já é uma árvore cheia de fruto. Você vai plantar uma árvorezinha, ela vai lá, ela vai crescer, ela tem que criar raiz, vai criar o tronco, vai os ramos, aí vai nascer as primeiras flores, os primeiros frutos, e aí para o fruto amadurecer é um caminho, e por isso tem que ouvir a palavra, ouvir muito a palavra, para que essa árvore não se entorte, não deslize, não mude de terreno. Tem que caminhar muitas vezes, gente. Tem que ouvir muitas vezes. As coisas de Deus não é de um dia para o outro. As coisas de Deus não é assim, não é aquela fé hoje, né? Que 3 minutinhos fui lá, escutei, agora está tudo resolvido. Tem que caminhar, tem que ouvir muito o Evangelho, tem que amadurecer, tem que crescer. Aí a semente vai quebrar, vai produzir raiz, um tronco, vai crescer, e os frutos vão amadurecendo, e você vai ouvindo a palavra, e ela vai fazendo você se tornar esta árvore frondosa, e não uma árvore, e não uma coisa de uma hora para outra. Não é assim que as coisas de Deus. Então é preciso ouvir muito, é preciso caminhar. E quem não caminha,
corre o risco de ser uma semente que começa a germinar e morre. Que nem aquelas experiências que a gente fazia na escola, que a gente plantava feijão no copo no algodão, lembra? Aí o feijãozinho ia crescendo, mas logo morria, porque se você não for se a semente caiu numa terra boa, mas essa terra não for ouvindo a palavra, não for caminhando, não for estando na presença de Deus, corre o risco dessa flor, desta árvore que está ali brotando, desse ramo que está brotando, não fecundar, não crescer e não amadurecer. O Senhor quer nos dar a graça dessa maturidade, desse amadurecimento, e por isso Ele nos chama a sermos bons ouvintes. Que os nossos olhos se alegrem por vermos Deus e os nossos ouvidos por ouvirem Suas palavras. Que o nosso coração se alegre por amar e poder estarmos na presença do Senhor, porque, amados, o mundo geme como em dores de parto, esperando que se manifestem os filhos de Deus, a glória de Deus. Esta santidade querida por Deus, e é aquela que nós queremos alcançar por meio da escuta da palavra, é também o desejo de toda a criação. Homens mais santos viverão mais em harmonia e em comunhão com a vontade do Senhor. A santidade que a palavra nos conduzirá é a grande salvação para esse reino, para esse mundo e para o reino de Deus acontecer como nós tanto desejamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.